Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Agora são 16 horas e 32 minutos desta tarde. Tive hoje aqui de manhã, cheguei aqui às 6 horas da manhã, saí por volta das 8. O sol não queria sair de qualquer maneira. E agora estou vindo aqui, ó, nesse finalzinho de tarde, já apresentando o sol, a maravilha. Estou aqui no Monte do Jockey, São Gonçalo, Rio de Janeiro. E é uma pena as nuvens estarem tampando o sol, mas ele está lá. Lindo. Isso que o nosso Pai Celestial faz. Como vocês sabem, o meu nome é Oliveira. Agora vou virar o celular no tripé. Ó, Pedrinha Santa com meu chazinho. Vou virar o celular virado para o Templo de Israel. E dentro de alguns minutos, porque agora vou entrar em oração particular aqui, que eu ainda não fiz isso. Eu só consertei o tripé. E o tripé ele tá dando ruim. Aê, tripé. Seja generoso. Pronto. Consegui botar ele centralizado. Não está mais torto. Agora eu vou aqui no monte começar as minhas orações. São 4 horas e 39 minutos dessa tarde, do dia 28 de junho de 2025. E dentro de alguns minutos eu volto. Agora eu vou buscar pela minha saúde. Obrigado, Pai. Santo é o teu nome. Tu és maravilhoso. Obrigado, Pai. Obrigado. 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 Olá, tudo bem? Como que vocês estão? Após após a, a minha vinda aqui, fui para casa, relaxei um pouco e decidi voltar ainda hoje. E eu peço para que você abra em Mateus, capítulo 12. Porque como eu falei no começo do vídeo, ó, o sol tá lindo. Como eu comecei a falar no começo do vídeo,
Vim hoje de manhã aqui, fiz as orações e logo depois resolvi voltar. São agora 16 horas e 47 minutos. E agora eu vou fazer uma pequena pregação, talvez 20 minutos no máximo. Vamos abrir Mateus? Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Abre, por favor, e vamos lá. Se ele escutar eu falando isso, ele vai ficar aborrecido comigo, mas eu vou ter que falar. Eu vou ter que falar porque isso aí é uma experiência que eu tenho que passar para vocês, para que pessoas não entrem em torpezas e através dessas torpezas, esses mesmos não venham cair na desgraça do erro. Claro que eu não vou citar nome de ninguém, e eu vou ficar ali no celular e vocês olhando para o santo de Yarrudim, que como eu já estou cansado de falar, e aqui é a direção que o aplicativo aponta, direcionado ao templo que Salomão construiu. E o que eu quero que vocês entendam? Que você ainda vai escutar muita gente falando coisas iguais, mas se você não vigiar, você vai falar coisas iguais. Eu, sinceramente, na minha ignorância, eu não sei se eu falei alguma coisa igual. Mas eu, na minha ignorância, se eu não vigiar, eu falo coisas piores. O que eu escutei esse colega falar, esse amigo falar? Ele sempre fica falando de uma forma hilária, não vou falar debochado, vou falar hilária, que ele é um dos 144 mil. Eu sempre repreendo ele, porque uma coisa é você falar brincando uma vez, 6 meses depois falar de novo, 1 ano depois falar de novo. Outra coisa é a cada 2 minutos você ficar falando isso por mais de um mês. Então deixa de ser engraçado para ser uma coisa altivez, algo altivo, algo que a pessoa está se pondo mais especial do que as outras. E aí você começa a olhar para a pessoa e falar assim, mas calma aí, tá falando isso porque quer diminuir a próxima? Ou tá falando isso porque já está chegando num esterismo, numa loucura, que essa pessoa não consegue entender que ela está sendo amarga, chata e arrogante. Aí eu chamei a atenção algumas vezes, falei sério, pelo menos já tem alguns dias que não fala isso. Aí hoje, falou assim, eu não guardo o 7º dia lunar, nem tampouco o 7º dia solar, porque eu conversei seriamente com o Pai Celestial, enquanto eu não encontrar um que guarde igual a mim, eu não vou guardar dia nenhum. Eu olhei pra cara dele, eu falei, cara, isso no celular, claro, olhei pro celular e falei, cara, tu tá doido? Primeiro, eu guardo. Segundo, nessas adventistas, não sei se você sabe que a igreja adventista não existe só a adventista 7º dia. Existe da reforma, existe da promessa, existe um monte de adventistas.
E uma não tem nada a ver com a outra, mas são adventistas do sétimo dia. Fora que tem os judeus e aqueles que são desfiliados à religião, que é o meu caso. Eu sou um desfiliado. Você vai me ver dentro da religião, mas cuspindo no chão, porque quando eu entro ali, eu só vejo besteira, eu só vejo bobeira. E cuspindo no chão não da pessoa, e sim das bobeiras que aquelas pessoas fazem lá dentro, que não levam ninguém a nada. Aí entra-se um propósito. Falei para ele: você está maluco? Quem é você para olhar para o Pai Celestial e falar assim, ó, só vou cumprir aquilo que tu manda eu fazer quando eu encontrar alguém igual a mim? Se você não está guardando, como é que tu vai encontrar alguém que guarde? Se você não está praticando a justiça, como é que você vai ser justo para andar com outro justo? Não respondeu mais. Eu estava no Zap. E isso que eu vou ler aqui agora, eu já estava planejando alguns dias fazer. Só que essa conversa de hoje foi demais. Então eu vou ler por causa disso. Então vamos lá. Vamos ler. E está escrito assim. Isso serve para mim, serve para você, serve para qualquer pessoa que queira andar segundo a vontade do Pai Celestial. A vontade do Pai Celestial não é a minha vontade, porque a minha vontade é da carne. Minha vontade é do pecado. Minha vontade é de olhar para qualquer mulher, cair em cima de qualquer mulher. Minha vontade é olhar para um copo de bebida e beber. Minha vontade é de comer até não aguentar mais. A minha vontade é de soltar pipa, falar palavrão, jogar bola. Essa é minha vontade. Mas a vontade do Pai Celestial é outra. Se eu não estiver dentro da vontade do Pai, eu vou estar dentro da vontade da carne. Se eu não me corrigir todo dia, eu vou ser um miserável, um carnudo. E isso é particular. Agora, eu falar que alguém tem que agir e pensar igual a mim para que eu venha cumprir alguma coisa que o Pai Celestial fala para eu fazer, isso é muita audácia. Isso é você desmerecer muito o próximo. É você falar que você é melhor do que tudo e todos. Então vamos ler Mateus 12. Mateus 12, versículo 38. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: uma geração má, adúltera, pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão aquele de Jonas. Jonas. Para você que acha que o sinal de Jonas foi alguma coisa grandiosa, foi não. Foi não. Porque como algumas pessoas já falaram, até então eu não sabia, Nínive não tem mar.
Como é que o peixe cuspiu Jonas? Em Nínive, não sei, porque não tem mar nem rio. E peixe de água salgada não vai para água doce. Aí entra aquela especulação, que não tem nada a ver com a pregação, mas é só uma forma de você pensar e rir um pouquinho. Aí entra aquela especulação. É disco voador. Mas voltando aqui à mensagem. Você acha que o sinal de Jonas há de alguém entender? Não. Porque o que Cristo falou aqui é que Jonas foi morto. Ele foi morto. E ao terceiro dia ele ressuscitou em Nínive. O mesmo sinal que ele fez. Se ele fala que é o mesmo sinal e ele morreu, ressuscitou e foi aos céus, então Jonas não foi engolido por peixe. Jonas, ele morreu e quando ressuscitou já estava em Nínive. Olha aí no mapa, vê se Nínive tem rios, vê se Nínive tem praia. Eu não sabia, depois que eu vi e estudei, eu falei, ih, rapaz, calma aí. Então o sinal de Jonas é muito mais profundo do que um peixe engolindo ele. Mas a Bíblia não fala de ressurreição de Jonas. Eu que estou falando, fazendo comparação daquilo que Cristo falou, porque ele não é mentiroso. Se ele falou que o sinal vai ser igual, vai ser idêntico, então eu tenho que crer que Jonas morreu e ressuscitou. Conforme eu tenho que crer no vale de ossos secos. Que o homem viu lá muitas pessoas ressuscitando e todo o corpo sendo reconstruído, do osso à pele, do osso ao cabelo. E isso não sou eu, é a Bíblia. Temos que aprender a crer e a entender. Temos que aprender a estudar e a entender. A Bíblia fala, não fala, mas se o próprio Salvador falou que o sinal será igual, ele comparou o que ele vai fazer com o que aconteceu com Jonas. Ele foi engolido por peixe? Não. Ele foi engolido por um sepulcro. Vá no livro de Jeremias, por favor. Jeremias capítulo 1, versículo 16. Jeremias 1, 16. Eu talvez pare de vir no monte mais uma vez. Eu estou muito rouco, estou com algumas dores. Não tem nada a ver com peso, que eu já perdi 10 quilos. Mas eu vou ver se eu dou uma paradinha de vir no monte. Então, se eu ficar um tempo sem postar, é por causa disso. Jeremias, capítulo 1, versículo 16. E fala assim: e eu pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Você acha que profeta é alguma coisa para o Pai Celestial? Você acha
de pregador, evangelista, é alguma coisa para o Criador? O profeta que não anda segundo a vontade do Pai, ele é lançado fora. E quem começa a usar esse profeta é Satanás. Por isso que você vê um monte de gente aí, ó, tomando profetada dentro desses templos pagãos, em cima de monte. Por quê? Porque vão atrás de profetada, vai atrás de pessoas imundas para querer adivinhar o futuro. Você acha que nesse mundo inteiro não existem pessoas mais santificadas e qualificadas do que eu? Então você é um louco. Você é uma louca. Porque se você não entende que eu sou mais santificado, que eu sou mais preparado do que muitos, você nunca vai entender que existem pessoas mais santificadas e mais preparadas do que eu. Ninguém é insubstituível. Eu sou uma peça fundamental na mão do meu Pai Celestial enquanto eu servir Ele. Porque a partir do momento que eu deixar de servir o meu Pai, eu vou estar servindo a Satanás. E é isso que você tem que entender. Não tem esse joguinho de talvez, de não sei. O jogo que você tem que ter na sua cabeça é servir com fidelidade. Guarde os mandamentos. Ensine os mandamentos. Busque o Espírito do Pai Celestial e ensine o ato de perdoar, de amar, de conduzir a vida corretamente e justamente. Não existe melhor ou pior. O que existe é quem serve a Satanás e quem não serve a Satanás. Quem sabe a posição do templo santo e ora para o templo. E para aqueles que não querem ter esse conhecimento e ficam orando para o sol, para a lua, para as trevas ou para o raio que parta. Existem homens com mais de 30 anos de ministério que já não sabem mais o que faz porque só quer ficar metido dentro de igreja. Tem mulheres de 20, 30 anos de ministério que estão mais apagadas do que um carvão molhado, porque só querem ficar dentro de ministérios, de igreja. E quando você tenta conversar uma coisa sadia, quer vir com história, de revelação daqui, revelação dali, você fala assim, mas eu não estou te pedindo nada. Eu estou vindo aqui como colega, como amigo, para te incentivar a sair dessa falsa doutrina, dessa imundície religiosa. E mesmo assim, pessoas com 80 anos, 90 anos, 70 anos, 60 anos, 50 anos de idade, 10, 20, 30, 40 anos de conversão, não têm coragem de entender que eles não precisam de uma placa religiosa. O que eles têm que fazer é evangelizar em nome de Cristo e não no nome da placa religiosa. E você se encontra como? Você se encontra como? Tu quer continuar dentro dessa congregação
Você quer continuar sendo capacho de homens. Pior, pessoas botando mulheres como líder. Mulher não foi feita para liderança religiosa dentro da igreja. Não existe permissão. Volto a dizer. Da mesma forma que eu sou capacitado, muito mais do que várias pessoas nesse mundo, eu tenho consciência que muitos são muito mais capacitados do que eu nesse mundo. Se eu andar fora da linha, eu vou ser cortado, lançado fora. E é isso que eu não posso deixar acontecer. Para isso eu não posso ser um religioso. Para isso eu não posso ser um pau-mandado. Quem tem que estar em mim é o Espírito, coordenando e dizendo para onde eu ir. Se é para a esquerda, se é para a direita. Isso aqui é minha esquerda. Se é para a esquerda ou se é para a direita. Só quem pode mudar sua vida é você, não sou eu. Só quem pode buscar verdadeiramente se arrepender dos pecados é você, não sou eu. Que vida miserável é essa que você acredita que tendo um carro na garagem, uma casa nova, ou um emprego que te traz alguma estabilidade financeira é tudo que você precisa? Isso é uma vida miserável, que só te joga no colo de Satanás. Que vida miserável é essa para você que não tem dinheiro, não tem trabalho, que te traga uma possibilidade de finança, de estabilidade? Mas mesmo assim quer acreditar que isso aí é temporário. Mas não é, porque a tua condição de vida, a tua forma de enxergar, a tua forma de fazer as coisas não deixa você ter paz e sossego, equilíbrio. Está direto sentado no colo de Satanás. Você tem que buscar unção, você tem que buscar poder, você tem que buscar a glória do nosso Pai Celestial através da mensagem. Gente, que lindo o sol. Olha o sol. Olha o sol. O sol tá indo embora. Para terminar. Centralizar o sol. Para terminar. Não existe o porquê de eu ficar repetindo isso toda hora. Quem nos salva é a nossa obediência em Cristo através dos mandamentos. Se eu não tenho a perfeição de acreditar e de ser obediente a Cristo através dos mandamentos, eu já estou fora. Eu não tenho salvação. E isso independe de qual placa religiosa eu sou. Isso independe se eu tenho ou não tenho um líder religioso. Às 17h10, o sol acabou de baixar, está atrás da montanha, mas ainda tem claridade. Volto a dizer se você quiser. Curve agora a sua fronte. Abaixe a sua cabeça. Ponha o joelho no chão, se você puder botar o joelho no chão, se você quiser. Ou fique em pé e ore agora, pedindo perdão pelos pecados que você cometeu, porque o pecado não é seu. Então não venha falar, perdoe os meus pecados. O pecado não é seu, é o pecado que você cometeu. Pecado pertence ao pai dele. E o pai do pecado é Satanás. Então para de falar que o pecado é teu.
Se arrependa verdadeiramente. Porque Cristo está sedento para pôr o teu nome de volta no livro da vida. E para você que acredita que o nome está no livro da vida, todo cuidado ainda é pouco para o seu nome não sair do livro da vida. Aprenda isso que eu estou falando. Seja feliz você e sua família, sejam abençoados, tá bom? Eu peço perdão por estar gritando, mas eu estou muito rouco. Eu chamei até a atenção do casal que está orando ali. Eles passando aqui, eu peço perdão a eles, mas eu não sei, talvez eu vá embora agora. Sejam abençoados. Sejam abençoados. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo. Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, meu Pai. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é. Pai, santo é o teu nome. Obrigado, Pai.